Bom, irmãos, agora é minha vez aqui, né? Paz do Senhor a todos. Na verdade, é uma honra muito grande para mim, tá? Estar aqui com vocês. Quero primeiro pedir perdão, porque eu não estou usando a camiseta. Eu ganhei a camiseta, mas eu queria vestir essa roupa. Essa roupa veio de Bangladesh para mim. Eu não podia deixar de usá-la. E a gente está aqui representando o trabalho de missões da nossa igreja. Tem justamente 17 anos, está fazendo esse mês, no dia 26 desse mês, está fazendo 17 anos que eu fui enviada por essa igreja para trabalhar na Ásia. Morei 4 anos em Filipinas, como serva do Senhor, financiada integralmente por essa igreja. E tenho o privilégio, para a honra e glória do nome de Jesus, em dizer que eu fui a primeira missionária financiada integralmente por essa igreja, a sair daqui de Goiânia e ir lá para o outro lado do mundo, e morar lá 15 anos, tudo organizado por essa igreja. E pastor Jabes foi um dos pastores que na época ajudou muito o pastor Joel. Pastor Joel, pastor Jabes e alguns irmãos, é que na verdade fazia as despesas da gente lá em Filipinas pela missão Kairos. Então, nós estamos aqui hoje, me pediram para mim falar com vocês sobre missões. E eu acredito que vocês, informação, como é que é a questão de missões, a gente tem hora que ouve tanto sobre isso, mas eu tenho fé que hoje Deus vai nos dar uma palavra que tem a ver com a realidade nossa. E com aquilo que realmente eu vivi nesses 15 anos que eu morei fora do país. Tem 2 anos que eu cheguei ao Brasil. Hoje eu trabalho aqui na igreja, um dos consultórios da igreja. Antes de sair do Brasil, eu tive o privilégio de ir para a faculdade. Tenho uma formação na área de psicologia, sou psicoterapeuta clínica. E estou com quase 3.000 atendimentos nesses 2 anos que eu cheguei aqui no consultório dessa igreja. Fui convidada atualmente para trabalhar na prefeitura, trabalho com inclusão de crianças, para prevenção de delinquência do nosso município, todos os dias à tarde. E de manhã, eu estou aqui na igreja, ou no consultório que uma amiga minha me permitiu atender com ela. Irmãos, mas esse mês que vem, mês de novembro, faz 37 anos que eu fui batizada nessa igreja, naquele tanque pequenininho que tinha aqui, quando a igreja tinha só 400 membros. Converti numa família católica tradicional. Na época eu era professora de catecismo, lá em Iteberaí. E um dos pastores nossos aqui hoje, pastor Eromar, foi o responsável por pregar o evangelho a primeira vez para mim, dentro de um ônibus, saindo de Inhumas, indo para Iteberaí, a primeira vez que eu andei de ônibus sozinha na minha vida. E quem me discipulou foi o irmão dele, chamado pastor Valdomiro, que é um dos pastores nossos de congregação. E coincidentemente, assim como muita coisa na minha vida, desde quando eu nasci, hoje, nesse processo de refletir sobre a vida pessoal e de ver claramente como é que Deus opera na nossa vida, coincidentemente, Valdomiro foi filho de leite da minha mãe, na fazenda do meu pai, antes de eu nascer. E de repente, um mês depois que eu conheci o Valdomiro, ele lá dentro da minha casa, conversando com a minha mãe, ele descobriu isso. Então eu fui discipulada, 1 ano, uma pessoa cuidou de mim na fé, me ensinando a ler a Bíblia, me ensinando a orar, ensinar a ler Bíblia todo dia. E esse é um hábito que eu tenho 37 anos, graças a Deus. Mas vamos ler a palavra do Senhor? Já que nós estamos falando aqui de conectados, de pessoas que realmente obedecem a Deus e têm uma constância na intimidade com o Senhor. Vou ler alguns versículos aqui. Eu não vou abrir aqui, porque está meio longe para mim, aqui no iPad está melhor. Eu passei os versículos para cá. Quem quiser me acompanhar, João, capítulo 18, verso 23. Depois eu vou ler 2 Coríntios 1, 18. E aí eu vou citando os versículos. Vou ler esses versículos todos juntos. E gostaria que mesmo você, que não tem Bíblia na mão nesse momento, que você preste atenção no que está sendo lido, porque senão você não vai entender o que eu vou falar. Tá bom? Vamos lá. João
capítulo 18, verso 23 e 24. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18, até o verso 21. 2 Coríntios, capítulo 1, 18 a 21. Diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Verso 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Atos capítulo 1, verso 8, que se for falar de missões não ler esse versículo, alguma coisa está errada, né? Vamos lá. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim, Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nesse momento, logo depois, Jesus foi assunto aos céus, né? O último versículo que eu vou ler agora, nesse momento, é 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26. Pois é, assim corro, não como a coisas incertas, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o conduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não seja de alguma maneira a ser reprovada. Aí é reprovado, né, que está no versículo. Mas, irmãos, Deus existem alguns segredos muito pessoais com relação ao trabalho de missões. Tem gente que fica esperando. Às vezes, quando eu vou dar testemunho de missões, a pessoa fica esperando. O que foi mesmo que aconteceu quando você foi chamada? Deus mandou fogo do céu, acordou você de madrugada, colocou em você uma visão nova. Como é que foi? Na minha experiência pessoal, eu vejo que nesses 17 anos que eu fiquei fora, o convívio meu era muito intenso com os missionários. Eu vivi 4 anos em Filipinas, dentro de uma casa que nós éramos 6 missionários adultos e 2 crianças. Então a gente pagou um preço grande de ser bulirado, de ser moldado no campo missionário também, de entender um ao outro, de respeitar, mas de trabalhar em grupo. Mas, antes de eu nascer, meu avô tinha uma fazenda perto de Americana do Brasil e mexia com café. E há 54 anos atrás, mais ou menos 56 anos atrás, tinha um vizinho do meu avô que era japonês. E eu nunca soube disso. Fiquei sabendo 1 mês antes do meu pai falecer e 1 ano e 7 meses antes de eu receber
o meu visto como missionária para ir para o Japão e morar no Japão. Mas, nessa época, eu cresci lá, nessa fazenda, uma fazenda do lado da fazenda do meu avô, e depois mudei para Iteberaí. E dos meus 9 anos de idade até os 27, novamente, uma família chamada Watanabe, vizinhos do meu pai, eram pessoas que fez parte da minha infância, segunda infância, adolescência, juventude, até a minha vinda e terminar a faculdade aqui. Eles eram vizinhos nossos. Nessa época, meu pai vendeu a fazenda lá. A minha curiosidade com relação aos japoneses, parece que é uma coisa inata. Eu não sei, não tem como. Eu nunca dei conta de explicar como é que eu tinha tanto desejo de ir para o Japão. Mas nessa época, eu queria ir para o Japão, era curiosidade. Eu achava que Deus ia me dar esse privilégio, e eu confiei nisso. Assim como eu confiei, por exemplo, aos 16 anos de idade, quando eu decidi minha profissão. Hoje eu atendo pessoas no meu consultório, aí 30 anos, para fazer teste teste vocacional, para descobrir profissão. Eu, com 16 anos, eu já sabia que eu ia ser psicóloga. Isso, minhas colegas me falavam para mim: Rita, eu acho que você vai ser psicóloga. Gostavam de desabafar comigo, minhas colegas. Foi uma coisa natural. O que é de Deus na nossa vida, a gente nasce com ele. Um médico de verdade, ele nasce médico. Né? Ele só precisa aperfeiçoar, estudar e aperfeiçoar. O psicólogo, principalmente. Porque se a gente não tiver amor por almas, não tem jeito de ser psicólogo. Não funciona. E eu sei que com 16 anos eu decidi a profissão. Com 17, encontrei com o Eromar. Eu nunca tinha ido à igreja evangélica, igreja Assembleia de Deus em Iteberaí e Centro Espírita, era uma coisa só na minha vida. Eu morria de medo. Não tinha chance. E aí comecei a dar aula de catecismo, fazendo o 2º ano colegial. Lá fazendo o 2º ano colegial, a professora minha de psicologia, que foi uma pessoa que me ajudou muito a escolher minha profissão, ela me convidou para dar aula, eu fui. Quando foi 3 meses depois que eu estava dando aula, eu fui à igreja evangélica a primeira vez, a Assembleia de Deus. A cidade inteira ficou sabendo. Acredita? Rita Augusta, filha do seu Joaquim, está lá na igreja Assembleia de Deus, aquela igreja do que povo medíocre, que povo que não paga os outros, não sei o quê, um monte de coisa, era só coisa ruim que eles viam. Eles não viam o que eu vi. Quando foi 2 meses depois que eu estava frequentando a igreja, eu demorei um pouco a aceitar Jesus, porque nessa época eu já pensava, eu não era Maria, vai com as outras. Eu já pensava, eu sabia o que eu demorava para decidir o que eu queria. E aí um dia, pastor Oswaldo Silva, pregando lá na frente da igreja, ele contou a história do patinho feio. E eu? Quem é que não identifica com a história do patinho feio? A igreja é uma história universal, não é? Infantil. Todo mundo aqui já foi rejeitado, todo mundo foi perseguido pelo irmãozinho, mas nem todo mundo descobriu que era cisne e que podia voar. E nesse dia eu descobri que eu, no fundo, era um cisne e que eu podia voar. Eu podia voar tanto que eu podia ir no céu com a minha oração. Eu descobri nesse dia que o único mediador meu era Jesus Cristo. Eu já tinha ensinado a história do Adão, da Eva, do Moisés, do Jonas. Tinha contado a história. Só que eu não tinha sacado. Eu não tinha adquirido uma capacidade interna de entender que Jesus tinha vindo ao mundo por causa de mim. Uma simples mortal, uma adolescente que sentia um João ninguém, uma Maria ninguém. E aí eu descobri que eu era muito importante, que a minha alma valia mais do que o mundo inteiro. E que eu ia ensinar meus irmãos a voar, como o patinho feio fez. Ele tentou ensinar, né, coitadinho, mas aquele bando de patinho lá não voou muito alto, não. Mas o cisne voou. E voou literalmente, irmãos, com o Senhor, a minha vida inteira. Nunca tive de desejo de desviar. Por isso que eu acho esse tema assim fora de série. Ser conectado significa ser obediente e ter comunhão com Deus. Só isso. Só que é diariamente. Não é só no congresso. A geração minha ficou para trás, irmãos. São poucos.
dos jovens dessa igreja, quando eu tinha meus 22 anos de idade, que hoje são obreiros do Senhor, como a gente é. Mas tem uns que já são líderes de igreja, grande parte. Um dia eu fiz a conta com uma amiga minha, 19 dos jovens dessa igreja, hoje são divorciados e estão distantes. Foi tudo de Deus, né? Pastor Jabes aqui. Eu sou de uma família que meus pais, minha mãe quando morreu, eram casados, já tinha muitos anos de casado, que sempre honrou o casamento, honrou Deus, mesmo meus pais, antes de aceitar Jesus, porque todos eles aceitaram Jesus, meus irmãos que partiram para a eternidade aceitaram Jesus, e agora eu no Japão, uma parte da minha família aceitou Jesus, pessoas que eram cavalo de centro espírita, mais de 10 anos a gente orando, aceitaram Jesus. Então, quando a gente tem essa ideia real, no dia a dia, na prática, é dia a dia, não é uma vez por semana, como está na moda, fazer uma campanha e aí você é abençoado. Campanha ajuda muito, muito mesmo. Se bem que eu nunca fiz isso na minha vida. Mas ajuda, funciona para quem acredita, para quem... E a igreja dá respaldo para isso, e eu acho que para os meus pacientes tem funcionado muito. Mas na minha vida pessoal não funciona. Não tem essa de ficar uma semana orando por causa disso, por causa daquilo. Eu oro de madrugada, e aprendi com o pastor desta igreja, ele e irmã Neuza, dentro do curral, na fazenda do meu pai. Eles me ensinaram a orar de madrugada, com 17 aninhos, imagina hoje, uma moça com 17 anos, acordar de madrugada todo dia e orar. Isso é loucura, isso é coisa de doido. Só que no período que eu estava preparando essa palavra aqui, eu estava lendo também o Evangelho de João, principalmente o capítulo 18, 17, do 14, começando do 14, onde fala da oração de Deus, de Jesus por nós, e toda a comunhão que nós temos que ter com Ele, e a necessidade de fidelidade. Mas lá na crucificação de Jesus, um pouco antes, um homem chamado Pilatos, exerceu a função de muitos, infelizmente, de muitas pessoas no nosso meio religioso. Quem é Pilatos no nosso meio hoje? Aqueles que realmente sabem da realidade. Ele sabia que Jesus era o rei dos judeus. Ele sabia tanto que na hora que foi escrever lá rei dos judeus, ele foi questionado pelos fariseus. Não é rei dos judeus, não. É para escrever assim, ó, sou rei dos judeus. Colocando em Jesus a responsabilidade que ele falou que era, mas não era. Mas Pilatos sabia que Jesus era o Messias, aquele que tinha vindo para libertar o povo judeu, era o rei dos judeus. Só que ele teve dúvida com relação a assumir a responsabilidade e, ao invés de crucificar o Barrabás, ele entregou nas mãos do povo religioso, do povo que não é conectado, porque eu acredito que essa palavra conectado é a Deus, não é na igreja sua. Quantas das vezes que eu morava aqui pertinho da igreja, eu deixava de vir para a igreja porque eu tinha que estudar para o vestibular. E Deus não me castigou por isso, não. Pelo contrário, me honrou. O dia que eu prestei vestibular para o curso que eu queria, eu passei. Mas fiquei um ano vindo à igreja só na escola dominical. Mas eu escolhi o culto de terça-feira e a escola dominical. Porque eu queria fazer um curso que ia lidar muito com a minha capacidade de pensar e ampliar a minha capacidade de pensar, muita filosofia, muito humanismo. Eu sabia disso, que eu precisava da palavra de Deus, que eu precisava de uma peneira interna para me ajudar a coar todo esse conhecimento que eu ia adquirir e continuar com o Senhor, conectada numa comunhão inseparável, que nada nesse mundo até hoje. Eu não estou isenta de cair da fé, irmãos, mas até hoje o Senhor tem me dado graça, no meio de tanta coisa que eu estudei, tanta heresia, e principalmente, para completar a história, dentro da faculdade, eu me identifiquei com a teoria freudiana. Imagina, um homem que falou que quem criou Deus fomos nós, e eu ficava vendo aquilo, eu não acreditava, até hoje eu não acredito, que Freud morreu sem Deus. Sabe por quê? Porque ele morreu usando morfina na boca. Tinha câncer na boca, de tanto falar heresia.
E eu acredito que, nesse período da morfina, ele deve ter pensado alguma coisa, ele era judeu. Não existe nada publicado no final da vida dele. O que eu sei, irmãos, é que a minha comunhão com o Senhor norteou a minha vida. Em 87, eu terminei meu curso na faculdade. Ser psicólogo no nosso meio era diabólico, era coisa do cão. Porque esse negócio de resolver dificuldade, problema emocional, a gente tinha que resolver só com Deus. Só que antes de ir para a faculdade, eu descobri que se eu não resolvesse as minhas mágoas, as minhas dificuldades no meu relacionamento interpessoal com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãozinhos, lembra da história do patinho feio? Porque tinha conflito. E eu já tinha quase 8 anos que era evangélica e ninguém na minha família tinha aceitado Jesus. Aí eu descobri que eu precisava de sentar com meus pais, pedir perdão, saber da minha história de vida, entender por que eu sentia rejeitada, entender o que estava acontecendo. E nessa época, Deus usou um médico, que hoje o nome dele é o nome do HGG, Dr. Alberto Rassi. Ele, com os seus quase 80 anos, 70 e tantos anos, olhou para mim e falou: minha filha, vai para sua fazenda do seu pai, andar a cavalo, tomar banho no rio, descansar uma semana, aí depois você volta, continua a faculdade. Só que tem uma coisa, aprende a comer e descansar 15 minutos depois da comida. Muda o seu sistema de vida, porque você, nesse ritmo, você não vai chegar nem nos 30 anos, vai morrer logo. E eu aprendi isso, Nunca mais tive insônia na minha vida. Eu tinha ficado nessa época 3 dias e 3 noites sem dormir. Só que nessa época, irmãos, eu também, logo depois, eu dava aula para as crianças aqui, na igreja. E nós tínhamos algumas crianças que não entravam, eram as crianças de 6 a 8 anos. As crianças não entravam para a sala de aula. Inclusive, uma dessas crianças, para a tristeza de todos nós, membros dessa igreja aqui, se tornou um delinquente que deu muito problema para a nossa igreja. Muito problema. Os pais dele sofreram muito. Era um rapaz adotado. E eu falo isso porque eu sei o quanto nós sofremos, o quanto a diretoria sofreu, o quanto o próprio pastor Albino sofreu. E agora, para a tristeza nossa, assim que eu cheguei, no ano passado, nós ficamos sabendo que esse rapaz tinha morrido de overdose. E eu falei: Senhor, como? Eu podia ter sido professora dele, Senhor, e ele nunca aceitou. E a hora que eu estava vindo, a irmã que me buscou lá em casa estava me falando que vocês aqui ontem ouviram muito sobre isso, né? O uso de drogas. Irmãos, há 2 anos atrás, quando eu cheguei, 4 meses da minha vida, eu ajudei um grupo dessa igreja aqui, dentro do centro de detenção de menores. Aquele ali que fica no Terminal Bandeiras. Não dei conta de continuar, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não conformo. O meu papel não é só orar. Não é de fazer o que Pilatos fez. Orar e cruzar os braços. Nunca dei conta disso. Foi 2 meses depois que eu decidi parar de ajudar os irmãos. Eu fui convidada para trabalhar dentro da prefeitura, para trabalhar com prevenção de delinquência. Hoje eu atendo 25 crianças por semana. Nós somos 7 profissionais da psicologia só, dentro desse centro de atendimento que a prefeitura tem, chamado SEMAI, ali na Nova Suíça. Eu sei, irmãos, que é muito triste ver uma geração que se diz que foi criado na igreja, e que a mãe até cantou corinhos em casa, fez culto doméstico, mas as moças e os rapazes, as adolescentes e os adolescentes, não têm uma convicção pessoal. A vida é muito pessoal. Um dia eu estava saindo aqui do cursinho de preparatório para o vestibular, do Objetivo. Atravessando a 210, o Senhor falou comigo: minha filha, fica tão triste assim não. Você vai passar no vestibular agora. A vida é isso aí. É você e eu. Irmão, eu tinha minha família. Eu sempre tive o privilégio de ter mãe de verdade.
Eu nunca na minha vida precisei de pastor me ensinar a vestir roupa. Nunca. Eu já sabia. Eu sabia que roupa era para cobrir o meu corpo, para proteger aquilo que era meu, que eu podia dar para alguém, mas na hora que eu quisesse, e que eu tivesse consciência plena, que eu podia entregar para um homem, ou poder ensinar isso também com autoridade para os jovens. E aí Deus falou comigo, é você e eu, minha filha. Foi 6 meses depois, eu passei no vestibular, entrei na faculdade. E a faculdade, irmãos, como vocês que são universitários, quantos universitários tem aqui? Está vendo? Vocês sabem disso. Todo mundo no básico estuda um pouquinho de filosofia. Imagina estudar aquele tanto de heresia, quase 6 anos da sua vida. Na verdade, 7 anos. Mas, interessante, cada coisa que eu estudava, parece que automaticamente, eu já fazia uma seleção. Opa, isso aqui é de Deus. Como, por exemplo, ajudar as pessoas a nascer de novo. Eu aprendi com Freud, muito. Ajudar as pessoas a nascer de novo de verdade. Da água e do Espírito. Se vocês não tiverem isso, vocês nunca vão ser chamados para um trabalho missionário e muito menos transcultural. Porque um trabalho transcultural, além de exigir você ter segurança de você com você mesmo, com a sua igreja, com a sua família, você ter uma raiz dessa árvore que é você bem fundamentada na estrutura que é o próprio Deus, o amor de Deus na sua vida, a gente não tem vitória. Aqui no cotidiano, no evangelismo e em missões culturais, não tem sucesso. Imagina sair do país. Irmãos, eu fui criada na fazenda, uma menina que veio para Goiânia, e eu cheguei aqui, geralmente os jovens, na época, não gostavam muito de fazer faculdade. Primeiro porque não era muito incentivado mesmo, e era perigoso mesmo. Nós não tínhamos na época, isso que vocês têm na igreja de vocês hoje, de ter os líderes, que estão acompanhando vocês, dando argumento, orientando a leitura bíblica, ajudando vocês a criar e se proteger contra as drogas. A gente não tinha muito isso, era muito pregação dos púlpitos só. E a gente tinha que se virar. Mas hoje não, vocês têm. Por isso que eu acho que a responsabilidade de vocês é muito maior do que da minha geração. Muito maior. Porque vocês são muito mais bem ensinados. Hoje nós temos pastores que entendem de grego e de hebraico. E que dá estudo bíblico para nós aqui. Para nós, quando a gente ouvia isso, quando a gente fazia CAPED, ou ia para São Paulo, para o Rio, fazer um curso, aí a gente tinha pastores que entendiam do original da Bíblia. Mas a gente não tinha. Hoje vocês têm. Usufrua disso. E entenda uma coisa. Você tem uma função aqui na vida. Quando a gente faz anatomia, a gente estuda fisiologia e depois estuda anatomia. Fisiologia para entender a função de cada membro, de cada órgão do nosso corpo. Aí depois a gente vai estudar a peça, ficar com o encéfalo na mão, ficar com cada parte, todas as partes, órgãos genitais, órgãos internos, externos, tudo, para entender como é que funciona o sistema nervoso. Eu fiz isso durante um tempo na faculdade. E isso, quando eu penso na possibilidade nossa de descobrirmos que realmente Jesus é a videira. É a videira. Nós somos ramos. E a gente precisa de dar fruto. Se a gente não der fruto, morre. A árvore morre. A árvore morre. A família morre. A igreja morre. A gente influencia a igreja parar no tempo e no espaço. Quantas das vezes que eu vi jovens, e às vezes eu vejo pastores revoltados, mas a igreja hoje está desviada, um monte de coisa. A igreja nunca desviou. Isso eu vejo todo dia que eu chego aqui. Tem um monte de coisa que eu não concordo. Mas e daí? Eu não concordo, eu não sou dona da verdade. Quem não tem que concordar é Deus. A obra é do Senhor. Mas todo dia de manhã, que eu chego aqui, contorno, entro, subo meu consultório, eu vejo algumas irmãs aqui. No sábado, é um grupo de irmãos, orando. E são irmãs que desde quando eu saí do país, oram por mim.
Eu falei para vocês que eu fui professora de seminário, não sei se eu cheguei a falar isso, mas eu fui professora de seminário lá de Vila Nova e daqui, inclusive, trabalhei junto com os pastores que vai dar um estudo agora de manhã, pastor Lorival, era o diretor do seminário. E eu tive o privilégio no campo missionário de ter esse povo tudo orando por mim. Irmãos, quando eu saí daqui para ir para treinar pela Missão Amém primeiro, depois pela Kairos, para me tornar missionária e responsabilizar com ser testemunha, ser embaixatriz do Senhor, além mar, com essa responsabilidade de ser só testemunha. Eu não fui como profissional, eu fui como serva do Senhor, não fui como voluntária. Eu nunca me senti voluntária, voluntária qualquer um pode ser. Morei no país lá 10 anos, mais de 30% da população é voluntário. Eu fui para ser serva do Senhor, com o coração aberto. E saí do país, irmãos, deixei minha profissão, que eu amo tanto, como vocês viram, desde quando eu nasci, eu já era psicóloga. Eu deixei a minha profissão, meu consultório, minha vida, essa vida que vocês hoje têm. Hoje eu vim com uma menina que eu acho que ela não tem nem 20 anos, vim no carro dela, ela dirigindo, atravessou a cidade. Eu não tive o privilégio de ter meu carro nessa época. Por quê? Porque eu decidi dedicar exclusivamente à obra do Senhor. Sabe por quê? Porque eu vi, por último, quando a minha família começou a converter, a minha mãe entre a vida e a morte dentro do neurológico. Teve um derrame cerebral junto comigo. Entrou em coma, ficou 40 dias em coma. E eu orava e falava, Senhor, tem misericórdia. O tanto de gente que está morrendo e partindo para a eternidade sem ti. O Senhor me prometeu que minha família ia converter. E aí, doutor Cizenando um dia desceu da escada, olhou para mim e falou, Rita, liga para o seu pai, sua mãe não passa de hoje. Eu e o Quinca, meu irmão, que hoje é um dos obreiros da igreja lá em Iteberaí, nós chorando, e eu olhei para ele e falei, Quinca, eu não acredito que mamãe vai morrer. Mamãe vai sair, nem que seja só consciente, tudo bem, ela não precisa de andar, não precisa falar, mas eu quero ver mamãe levantando a mão e aceitando Jesus. Ó, que o doutor Cizenando fez isso, ele foi embora. Quando foi no outro dia cedo, na hora do boletim, nós ficamos sabendo que mamãe tinha mexido o pé. Estava mexendo os órgãos distais, pé, os dedos da mão, dedo do pé. Uma semana depois ela estava no apartamento. 2 meses depois, ela já tinha saído do hospital, estava em casa, teve que voltar para o hospital, fazer uma cirurgia de vesícula, porque ficou entubada há muito tempo, não alimentava por via oral, formou pedra na vesícula, ficou entubada mais de 19 dias dentro do São Salvador. 19 dias depois saiu um irmão de congregação, desses, como muitos de vocês, que eu gosto de evangelizar, com a biblinha até meio suja, bateu na porta do apartamento, falou, minha filha, eu sou servo do Senhor, eu oro pelas pessoas que estão doentes, Deus tem me abençoado muito, eu queria saber se eu posso orar pela sua mãe. Falei, pode, eu sou serva de Deus, sou da Assembleia de Deus também. Ele entrou, ele, a irmã Sinhage, ele leu um salmo aqui da palavra de Deus, e mamãe aceitou Jesus, irmãos, sem fala e não andava, levantou a mão. A hora que eu vi aquilo, eu falei, Senhor, nada para mim interessa. Minha profissão, sabe, esse negócio de casar, que todo mundo diz que eu tenho que casar. Eu não interessa nada, Senhor. O que eu quero é continuar assim no centro da Tua vontade. E eu quero dedicar minha vida somente à Tua obra. Só isso que eu quero fazer. Irmãos, minha mãe morreu 3 anos depois. Eu já tinha 1 ano que o Senhor tinha me honrado. E eu estava dentro do seminário em Pindamonhangaba, me treinando para sair do país. Foi no seminário em Pinda que eu descobri o tanto de missões que tem, agências missionárias. Aí que eu fui entender desse negócio de filosofias da igreja, de Armínio, de Calvino, essas diferenças doutrinárias, entender a fundo sobre doutrinas bíblicas e separar mesmo o que é costume e o que é doutrina. E me firmar na doutrina do Senhor, que é o maior mandamento do Senhor, que é esse, amar a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força e com toda a graça do Senhor, e ao próximo, como a ti mesmo. E que isso, a maioria das pessoas não sabe fazer, e que eu era só uma testemunha,
Cada missionário que chegava da Ásia, meu coração disparava tanto que eu pensava que ia sair pela boca. Cada versículo que Mandores, pastor Colendo, os nossos professores liam para a gente, nossos colegas, meu coração disparava. Tudo que era de missões, principalmente na sexta-feira, no culto missionário nosso, e sempre tinha missionários fora do país, lá dentro do seminário. Dentro do seminário, o Senhor me mostrou que eu precisava ainda me preparar, se eu quisesse mesmo sair do país. Irmãos, naquela época eu tinha certeza que eu ia para o Japão. Certeza que eu ia trabalhar na Ásia. Certeza que eu ia para dentro de uma tribo, de uma comunidade primitiva, para aprofundar o que eu sabia sobre a adolescência. Porque, irmãos, eu não tive crise de adolescência, de querer sair de casa, de abandonar meus pais, eu não tive isso. Foi tudo natural na minha vida, porque foi na época que eu aceitei Jesus, que eu descobri que eu tinha que ser um pouco mais daquilo que meus pais me ensinavam. Porque santificação não é só cuidar do próprio corpo e de saber vestir roupa, não. É muito além. Viver acima dos próprios problemas é muito além. É muito além do que nós aprendemos com os pais. Porque Deus, Ele tem um propósito sempre na vida de cada um. Eu estava falando sobre função e quero terminar falando isso. A nossa função, a sua função, aquilo que Deus tem para você. Na época eu saí para o campo missionário, você acha que a igreja tinha visão de reino mesmo, e de enviar uma missionária para trabalhar lá para a obra de Deus, só para o reino de Deus? Não tinha. Deus foi convencendo devagar, cada pastor, o nosso ministério, o apoio meu, o negócio foi tão sério, que quando eu saí lá em Filipinas, eu fui ao Japão 3 meses, com dinheiro que eu ajuntei. Os meus colegas lá do campo missionário compravam carro, e eu ajuntei meu dinheiro para pagar minha passagem de Filipinas para o Japão, para fazer a minha pesquisa de campo. Porque na hora que eu terminasse os 4 anos meus de contrato com a missão Kairos, eu queria vir para o Brasil e trazer uma pesquisa de campo para os meus pastores, mostrar para eles o que eu tinha feito e se era realmente de Deus. Quando eu cheguei aqui, entreguei essa pesquisa de campo para o pastor Oídes, ele falou, Marita, mas o líder nosso lá do Rio disse que vai enviar a gente, agora é só para a Rússia. Eu acho que esse negócio de ir para o Japão, é impossível, minha filha. $1.500 para você só no Japão? É impossível. Isso dava para pagar 3 famílias para trabalhar no Peru. Mas tem uma coisa, vamos orar. E aí eu fiquei. Eu fiquei quase 1 ano. E foi o período que meu pai faleceu. Foi quando ele falou para mim. E realmente, meu pai me liberou para ir para o Japão. Papai falou para mim, minha filha, 1 mês antes de morrer, o seu avô tinha um amigo japonês. Todo dia à tarde ia lá na casa dele. E ele olhou para o Japa uma vez e perguntou para ele, disse que Japa não gosta de Deus, não tem Deus? Ele falou assim, não tem mesmo não. Porque Deus não me ajuda com o meu alface, com o que eu faço. E aí ele olhou para mim e falou assim, minha filha, eles não têm Deus de verdade. Dizem que eles adoram o defunto. Diz que no mês de agosto eles adoram o mês inteiro. Meu pai, há mais de 12 anos atrás, falou isso para mim. Eu chego no Japão, é isso mesmo. O pior mês nosso no Japão era o mês de agosto. Por quê? É o mês inteiro, eles vão para o cemitério, levam comida. Só que eles fazem isso todo dia. Dá comida para defunto, para os ancestrais. Tem o altar dos ancestrais, né, dentro de casa. Tem o altar do shintoísmo no fundo do quintal. A comida melhor do dia eles dão. Então, aquela pressão, aquela situação de Filipinas com bombas e a gente não morrer, e eu tive dengue hemorrágica, não morri, e aí eu fiz a pesquisa e trouxe. De repente, a igreja fala que não tem chamado, não vai trabalhar com o Japão. Só que meu pai faleceu, 8 meses depois, Deus mudou tudo. Quando foi no mês de novembro, como eu falei para vocês, mês de setembro, mês de novembro, que para o Japão eu fui no mês de novembro, dia 26 eu cheguei no Japão. Deus trouxe o nosso pastor do Rio de Janeiro para ser um dos preleitores da conferência missionária, ele e a esposa dele. E foi ele que, olhando para mim, sentada aqui, eu estava também com uma roupa de muçulmana, ele olhou para mim e falou assim, tem muito tempo que a gente tem pensado que a gente vai enviar missionários só para a Rússia, mas Deus está abrindo meu coração. Nós temos aqui uma missionária que já preparou, já tem muitos anos, para ir para o Japão. E hoje nós vamos chamar ela para ser consagrada, e nós vamos enviar ela.
Irmãos, a gente vê muito nos livros, né? Você tem que ter a sua chamada, tem que ter o seu preparo, tem que ter a aprovação da igreja. E às vezes isso parece que não é sério. Mas tudo isso que foi feito. E eu fui para o Japão, trabalhei lá 10 anos. O que eu faço aqui no Brasil hoje, de ajudar, principalmente prevenção de suicídio. Eu fui convidada pela equipe que trabalha com voluntariado no Japão para ser treinadora dos brasileiros, que atendia pelo telefone para prevenir suicídio. Fiquei 3 anos. Esses 3 anos da minha vida no Japão, a igreja não precisou de me enviar um centavo, irmãos. O governo japonês me financiou para fazer isso. Só que no último ano eu descobri que eu estava ensinando só humanismo. Acredito que eu nunca tinha estudado sobre Carl Rogers. E lá no Japão eu estava na aula só sobre Carl Rogers. A igreja de Toyohashi, no sul do Japão, já tinha me convidado para trabalhar lá com eles. E aí o que eu fiz? Pedi demissão. Falei, olha, desculpa, eu não vim para o Japão para ensinar Carl Rogers. Eu vim para o Japão para ensinar a palavra de Deus. Pedi demissão. E fiquei sendo mantida pela igreja de Toyohashi. Uma vez por mês que eu ia para lá, 4 dias que eu trabalhava, era em torno, irmãos, de 30, 40 pessoas, 40 horários que eu atendia nesse final de semana, uma vez por mês que eu ia para lá. Deus me financiou o resto do período que eu fiquei lá em Tóquio, e uma parte que eu estava lá em Ota. Os 2 últimos anos, a igreja voltou a pagar para mim o meu aluguel. E Deus levantava as pessoas para eu ser voluntária, e Deus me custeou a despesa. A minha despesa diária, mensal no Japão, era esse valor que eu falei para vocês anteriormente. E Deus nunca me deixou faltar nada. A não ser desejo de comer manga de vez em quando, não ter dinheiro, chupar uma laranja, comer uma laranja em 3 dias, cortando os pedacinhos. Mas não tem importância, eu aprendi a comer. Hoje eu não dou conta de comer uma laranja grande inteira. Eu tenho que guardar, não dou conta, aprendi. Isso não me atrapalhou. Agora, o que eu tenho mesmo para dizer por último para vocês, é que realmente vale a pena ser fiel a Deus, porque Ele realiza de verdade nossos sonhos. Ontem mesmo eu estava fazendo uma conferência para mulheres, eu estava lendo para elas um versículo lá em João, que coloca no momento em que Jesus deixa claro que o prazer é dele, é honra para Ele nos abençoar e o nome dele ser engrandecido. E foi para isso que eu nasci. Foi simplesmente, irmãos, para fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Não foi para ser pregadora. Não sou. Vocês já viram, eu não sou pregadora de gritar, de levar o povo a dar glória a Deus. Abrir a boca. Mas eu sei que eu sou uma pregadora que tem falado no coração das pessoas. Uma pessoa que vive o Evangelho é como aquela que Paulo escreveu para nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas no original, nesse versículo, é ouvir por alguém que prega, por alguém que paga o preço. E eu estou aqui no Brasil esses 2 anos, eu estou na dispensação da graça, à disposição da igreja, estou com a minha vida profissional em dia, talvez ano que vem eu já dou conta de comprar o meu carro. Mas se for para me usar o dinheiro de comprar esse carro, para pagar minha passagem, para voltar para a Ásia, para trabalhar no país onde eu ganhei essa roupa aqui, que chama Bangladesh, que é um dos países que Deus deixou claro para mim, dentro do seminário, que eu ia lá. Não sei como, não sei quando, não sei com o que vai acontecer, mas eu só sei, irmãos, que o meu trabalho na Ásia ainda não acabou. Não acabou. Nepal, Bangladesh, Laos, Indonésia, Índia, em todos esses lugares. Eu tenho amigos pessoais que trabalhou comigo em Filipinas, que trabalham lá, e a gente tem relacionamento. Na hora certa, quando a igreja quiser, eu estou à disposição. E que Deus continue nos abençoando e falando conosco. Quero ouvir agora o pastor Lorival, o meu ex-pastor. Que ele seja grandemente abençoado também nesta manhã, como eu fui. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Fazer uma oração de entrega. Eu sei que trabalho missionário não é para uma igreja toda. Talvez aqui vai ter 1 ou 2. No máximo, talvez 2. Mas que isso seja tudo orientado pelo Senhor, né? Que Deus possa continuar levantando vocês, como estão fazendo, né? Esse evangelismo de casa em casa, dentro dos ônibus, nas praças.
é disso que Deus quer. Na hora certa, de acordo com o seu dom pessoal, Deus vai completar essa obra que Ele está querendo fazer na vida de vocês. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, porque te amamos. E sabemos, Senhor Deus, que Tu és um Deus que tem alcançado o Teu povo de geração a geração. Nós queremos continuar crescendo, Senhor, em graça, poder, sabedoria, diante de Ti e dos homens. Nos dê maturidade, Senhor, nos dê força, nos dê sabedoria, Senhor Deus, para honrar o Teu nome. Senhor, todo desequilíbrio e todo equilíbrio nosso, que tudo, Senhor Deus, seja controlado por Ti. Que o Senhor venha, Senhor Deus, realmente nos ungir, que esta geração aqui, que cada jovem, cada família aqui representada, Senhor, seja grandemente alcançados por Ti, Senhor, e que nesta manhã o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Obrigada, irmãos. Pessoal, vamos em pé ainda, vamos estar fazendo uma oração específica pela missionária Rita. Eu não pude participar de toda a palestra dela aqui, não sei se ela comentou com vocês, mas ela está com 16 dias que fez uma cirurgia. Ela está com 16 dias que fez uma cirurgia, inclusive com recomendação médica para evitar compromissos e tal, mas mesmo assim, ela não cancelou o compromisso conosco de estarmos aqui nesta manhã para falar com o tema que já estava escolhido, que é Conectados na Visão Missionária. Foi o tema que ela abordou aqui. Então, eu quero pedir você, estenda a sua mão direita para cá. Quero convidar a missionária Isa para fazer essa oração. E vamos estar orando por ela, para que Deus possa estar restabelecendo a sua saúde integralmente, né? Uma pessoa que precisa aí da sua saúde para estar fazendo a obra de Deus. Paz do Senhor, oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos Te louvar, Senhor, pela vida da Tua serva, Irmã Rita Augusta, a qual tem sido um instrumento que o Senhor tem escolhido, Pai, para fazer missões. Obrigado pela vida da Tua serva, pelo seu tempo, Pai, integral, que ela tem, Senhor, doado ao Senhor. Pai, só a eternidade, meu Deus, irá, Senhor, revelar, meu Deus, o que a Tua filha, Senhor, tem alcançado, tem conquistado as almas para o Teu reino. Pai, queremos Te louvar, Senhor, pela disponibilidade que a Tua filha, mesmo, Senhor, ela tem feito essa cirurgia, mas ela não tem, Senhor, colocado obstáculo, mas está aqui, Senhor, na Tua casa, para servir o Teu reino. Agora pedimos a Ti, Deus, que o Senhor possa restabelecer por completo a Tua filha, renovando as suas forças, dando ela graça, renovando a sua fé, a sua visão, a sua esperança e suprindo todas as suas necessidades, no precioso nome de Jesus. Amém.